Testemunho de um grande milagre que abalou as estruturas de Jericó, uma cidade antiga, mas que experimentaram os milagres realizados por Jesus. A cura de um cego de nascença, que tinha por nome Bartimeu. Assim diz a palavra de Deus em Lucas capítulo de número 18. E aconteceu que, chegando perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo que estava acontecendo fora de época na cidade das essências, Jericó. E disseram-lhe que Jesus o Nazareno estava passando por ali. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A oração da misericórdia, da humilhação, do reconhecimento que ele precisava da misericórdia eterna de Deus. E os que iam passando repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que oração poderosa, rapaz. Então Jesus, parando, mandou que ele trouxesse, e chegando, perguntou-lhe, dizendo: que queres que eu te faça? A oração da misericórdia produz em Deus a pergunta: que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho, glorificando a Deus. E todo o povo presente, vendo este acontecimento estrondoso, disseram: verdadeiramente, este é Filho de Deus. Bendito seja o nome do Pai, bendito seja o nome do Filho, bendito seja o nome do Divino Espírito Santo. Com esta leitura deste grande e poderosíssimo milagre que aconteceu na estrada poeirenta de Jericó, cidade das essências, e com estas palavras de saudações, eu quero, nesta linda terça-feira, dia 23, abraçar a grande família de Deus, que neste instante voltam a formar conosco a cadeia da prece poderosa. A igreja dentro da sua casa, através da fé que remove montanhas, na palavra do evangelista, diácono Daniel de Oliveira, do Ministério Profético de Avivamento Espiritual, Igreja, Casa da Bênção de Deus. Que Deus seja louvado soberanamente. Aumente o volume do rádio, aumente o volume do notebook, do celular, porque aqui não é um programa evangélico comum. É o culto dentro da sua casa, é o altar do avivamento, pela Catedral do Avivamento dentro da sua casa, a igreja dentro da sua casa. E eu abençoo, e tenho autoridade para isso, para abençoar a sala de sua casa, os quartos, o banheiro, a cozinha, o quintal, a laje, o alpendre, todas as criações e plantações,
Eu abençoo a loja, o escritório, o carro, a moto da família, todos os seus pertences, tudo aquilo que pertence à sua sagrada família. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Quem recebe um culto espiritual na qualidade de culto espiritual, receberá a bênção espiritual também. Você é aquilo que você crê, que você recebe com amor, colocando Deus em primeiro lugar. Que Deus seja louvado soberanamente. Que este dia seja um dia especial, dia 23, já batendo a porta do grande dia 24, a poderosa quarta-feira amanhã. Estamos alegres e contentes porque tivemos uma sexta-feira passada poderosa. Abalou os cultos de sexta-feira passada. Talvez você possa me perguntar, por que, bispo? Já passou há tantos dias, sexta-feira, e o Senhor está falando, estou dando o relatório do que Deus tem realizado e cooperado conosco nos dias de sexta-feira. Uma sexta-feira poderosa. Pessoas, ao receber a unção com a mirra na grande fila, a fila da vitória, aleluia. Eu olhava e não conseguia ver na sexta-feira o fim da fila, porque era uma fila que se dobrava dentro da igreja. Católicos, evangélicos e espíritas vieram para receber a unção poderosa com a mirra, a essência da rainha Esther, a essência que representa o Espírito Santo, que é a sétima simbologia do Espírito Santo. Eu olhava na sexta-feira, aquela fila enorme se dobrando na parte de trás do templo e as pessoas trazendo garrafinhas com água, fotografias, peças de roupa. Pense, torne a pensar. Na sexta-feira, ali na Catedral do Avivamento, no Largo das Sete Portas, a igreja, com a presença do Espírito de Deus, voltou a abalar a Bahia. Porque a revelação da campanha espiritual volta a abalar Salvador com muita força, porque é Deus no negócio. Domingo foi um domingo incontável. Foi um domingo poderosíssimo, porque a multidão ali estava na sede, no bairro da Liberdade, na Catedral, para a escola de profetas, debaixo da unção com óleo santo, o óleo da mirra. Foi assim, uma sexta-feira, um domingo de muito louvor, glória, avivamento, renovação, cura divina e perdão dos pecados. Nós vivemos uma sexta-feira passada poderosíssima, vivemos um domingo poderoso e viveremos amanhã, quarta-feira, dia 24, um dia diferente, porque é um dia voltado à renovação, ao perdão dos pecados, à cura do corpo, à cura da alma, o embelezamento por dentro e por fora. Amanhã, um grande dia, eu viverei, você viverá, nós viveremos, porque o Espírito é o mesmo. A nossa fé é a fé que atrai Deus,
e que faz o Senhor nos ajudar pela sua misericórdia. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, de qualquer parte do Brasil, que estão recebendo o culto dentro da sua casa. Pessoas de todo o Brasil têm mandado para mim mensagens digitadas, agradecendo a Deus por este culto dentro da sua casa. Pessoas cadeirantes, pessoas que sofreram acidentes na medula, pessoas que não saem mais de casa porque não tem companhia, porque a idade chegou, mas elas estão agradecidas por este culto agora dentro de casa, um culto de origem pentecostal com avivamento através do missionário da Ordem de Cristo Daniel de Oliveira, evangelista para a Bahia, Brasil e nações. Então, abra o seu coração, convide sua família para participarem deste culto. Começou 5 da manhã e vai até 8 horas. 3 horas de culto. Um culto para a glória de Deus. Um culto atraindo a presença do Espírito Santo dentro da sua casa. Um culto de edificação espiritual, porque a palavra que eu prego é a palavra original. Aqui não tem este negócio de pegar versículos que lhe favorece. Não. Aqui é a palavra original. Salvação, cura divina, libertação e a misericórdia das misericórdias de um Deus misericordioso. A todo o povo da cidade de Rio Branco, se não me engano, é no Acre, Deus vos abençoe. A todo o povo aí de Belém do Pará, Deus vos abençoe. Ao povo de Caruaru, Pernambuco, que já estão conosco, Campina Grande na Paraíba também, Patos na Paraíba, Deus os abençoe. Ao povo de Juazeiro do Norte, no Ceará, terra de Padrinho Cícero, Deus os abençoe. A todo o povo lindo de Canoas, Rio Grande do Sul, Deus os abençoe. Ao povo de Planaltina, cidade satélite do Distrito Federal, Deus os abençoe. Ao povo de Três Corações e Varginha, sul de Minas e Poços de Caldas, Deus os abençoe. A todo o povo lindo de Ribeirão Preto e do estado do Rio de Janeiro, Resende, Volta Redonda, Deus os abençoe. Deus abençoe meu querido Maceió, que já estão conosco, Alagoas. Deus abençoe Palmeira dos Índios, também em Alagoas, que já estão conosco. Deus abençoe meu querido Aracaju, minha bela Ilhéus. Deus os abençoe nesta bela manhã de terça-feira, dia 23. Meu abraço e a minha cobertura espiritual por vocês que abrem as portas da casa, abrem as portas do coração para receber o culto em seu lar, a igreja dentro da sua casa, pelo programa Bom Dia Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Brasil. Deus abençoe o Brasil, que já estão conosco. Pessoas, Edneide Arruda, Antônio Marcos, Gráucia Brito, Deus abençoe. Deus abençoe Simone Lima. Sejam todos bem-vindos, porque aqui não é um culto, aliás, não é um programa de rádio como os demais.
Aqui é um culto de 3 horas, de 5 às 8 da manhã, na palavra do evangelista diácono Daniel de Oliveira. Diácono é aquele que serve, e eu tenho prazer em servir, porque o meu ministério é de servir, levando o pão fresco, a mesa preparada, a misericórdia de Deus dentro da sua casa. Fale comigo 7 vezes. Aleluia, 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 aleluia e aleluia. Aqui é avivamento puro. Deus abençoe. Ana Campos já chegou, pastor Antônio Marcos, Maricelma dos Anjos, Simone Lima, sejam todos bem-vindos ao culto. Pode ir chegando, assentando, pegando a sua Bíblia, pegue a Bíblia, porque aqui tem Bíblia, é Bíblia pura, é a palavra de Deus, que Deus falou para Josué: não aparta da tua boca o livro da lei, viu, Célia Cardoso? Bem-vinda, minha irmã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Avivamento. No mês de julho, agora, dia 25, completa um ano que o avivamento chegou para mim de uma forma tremenda, poderosa. Quando eu orava em Brasília, na Internacional Convenção do ano passado, e eu orava pelo mês de agosto, pedindo a Deus uma bênção para agosto. E o Espírito Santo falou comigo: agosto, o mês do avivamento. E de lá para cá, há uma glória para me transmitir para vocês. Avivamento. A palavra avivamento vem de reavivar, vem de ressuscitar, vem de animar, vem de perdoar os pecados e trazer para nós a misericórdia. 25 de julho, era mais ou menos 10h30 da noite. O culto neste dia foi até meia-noite. Quem pregava para nós era um pastor lá dos Estados Unidos da América do Norte. E quando ele pregava, e eu senti a glória e a presença de Deus, eu orei pelo mês de agosto, e o Espírito Santo falou comigo: agosto, começa o avivamento. Mas este avivamento começa em um só, para depois inflamar a outros. E eu senti a vibração e o impacto do poder maior. Então, é uma data em minha vida mais forte do que todas as datas que eu já tenho comigo. É a data da fogueira, do avivamento, do derramamento da glória, para me transmitir a Nice, a Marisete, a Ana Campos, a Lívia Liu, para me transmitir a vocês o poder do cálice que transborda desde o dia 25 de julho. São datas que eu tenho comigo tão recentes, tão poderosas, que eu não posso ficar calado e nem me esconder. Eu tenho que transmitir, porque são datas da vontade de Deus, como aconteceu no dia de Pentecostes. Então, este culto em sua casa, eu já pedi a Deus 1 milhão de lares para receber pela manhã o culto dentro de casa, o altar da catedral do avivamento, para avivar sua casa, suas finanças, sua família, para trazer paz, saúde, prosperidade, vitória. Eu sou um influenciador, movido pelo Espírito de Deus. Há azeite aqui nesta lâmpada.
Esta lâmpada ou esta botija não está quebrada nem trincada, está cheia de azeite, transbordando para provocar uma inundação da glória pelo avivamento dentro dos lares. Levi Ferreira dos Santos já chegou para estar conosco. Maricelma, Ana Campos, Lívia Liu, sejam todos bem-vindos. Bem-vindos, porque eu preciso, você precisa, nós precisamos de avivamento ontem, hoje e sempre, porque o avivamento gera a beleza da segunda casa. O avivamento traz autoridade espiritual. O avivamento nos dá força para nós nos libertarmos de todos os ataques do diabo. O avivamento sempre existiu. Ele não é do homem, ele não é da vontade da carne, ele é da vontade do Espírito maior, o Espírito Santo de Deus. Ai de nós cristãos, se não fosse as ondas constantes do avivamento. Tem pessoas que não entendem nada do que eu estou falando, mas você recebe aí arrepios e quebrantamento, porque eu não falo de avivamento físico, eu falo de avivamento espiritual. Por isso que a Bíblia diz: lembra onde caíste e volta ao primeiro amor. Volta às primeiras práticas. Volta ao momento do incêndio de Deus em sua vida. Tá entendendo, Jane? Pastor Divaci Ferreira, Ana Campos. Tá entendendo, Levi? Que o avivamento te envolva, viu, Levi? Para que você seja uma tocha aonde quer que você esteja. No território, no solo sagrado, aonde o Senhor te colocou, que você seja um incendiário, que você seja uma botija transbordando, que você seja a glória para abençoar aos outros com a glória que há em você. Este é o avivamento. E o avivamento chegou. É gostoso, não é? Se levantar pela manhã, ouvir uma palavra assim e dizer: bom dia, Espírito Santo. Uma nova estação. Não é inverno e nem verão, é avivamento purinho. Bom dia, Espírito Santo. Começa em uma pessoa e depois todos são influenciados. Tá entendendo, Antônio Marcos? Incendeia aí onde você está, com avivamento através de você. É um grande mover. Tá entendendo, Simone? Jositelma acordou, não foi? Joselita, seja bem-vinda, filha de Abraão, avivalista.
Deus te abençoe, Joselita, Simone. Deus te abençoe, Nilda. Já são 6h32. O culto é o Bom Dia Espírito Santo dentro da sua casa, em sua loja, em seu carro, em seu local de trabalho. Este culto é para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Alguém dizendo ali, apóstolo Daniel de Oliveira, não sou apóstolo, não sou digno de ter este título. Ouviram o que eu falei? Não sou digno de ter este título. Quem sou eu para igualar a Pedro, que morreu martirizado de cabeça para baixo? Quem sou eu para morrer como Tiago morreu, apedrejado? Quem sou eu para morrer como o apóstolo Paulo morreu? Quem somos nós? Será que somos dignos de termos este título de apóstolo? Não aceito. Sou um diácono, um servidor da obra de Deus, um evangelista, um missionário que leva a palavra do Senhor com temor e tremor. Então, título não faz o homem. O que faz o homem é a sua aliança com Deus e o brilho através da unção do Espírito. Por favor, não me chame de apóstolo. Não sou digno de ter este título. Ouviram o que eu falei? Sou o que sou, um diácono, servindo a obra de Deus. 6h34. Deus abençoe Djalma Merenda, Nilda Santana, Dalva Rodrigues, Marisete Chagas, pessoas que levantam pela manhã, como eu, para cultuar a Deus de corpo, alma e espírito. E eu quero neste dia 23, hoje, que vocês que comungam a fé que eu comungo, que acreditam no Deus de Abraão como eu acredito, vocês que me acompanham em toda a Bahia, Brasil, olha quem está conosco já. Cotidiana Boal, diretamente ou da Europa ou lá de Angola, na África, não sei onde ela está. Mas ela já está conosco. Pessoas que comungam a palavra original. Eu quero que vocês escrevam neste dia 23 com muita autoridade. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim e de minha família. Será que vocês podem escrever? A boca fala do que está cheio o coração. Peça a Deus misericórdia pelos seus. Peça, peça, peça. A misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Ouviram o que eu falei? Peça a Deus a misericórdia pela sua família, pela sua casa, por você, porque hoje é véspera de uma idolatria que dominou o Brasil do Iapoque ao Chuí, a festa de São João.
voltado para a idolatria. João Batista foi o último dos profetas. João Batista, filho do sacerdote, filho da sacerdotisa Isabel e Zacarias. João Batista, nazireu de Deus, escolhido no ventre da mãe para ser o último dos profetas. João Batista, que recebeu o nome de João por uma ordem do anjo enviado. João Batista, que no deserto atraía multidões para ouvir a sua mensagem. Eu vou pregar amanhã sobre ele. João Batista, que era primo segundo de Jesus. João Batista, que veio por obra também do Espírito, porque Isabel não podia mais ter filhos, porque ela era estéril e já avançada em idade. João Batista, que no deserto dizia: sou uma voz que clama no deserto. Ele morreu degolado porque falou a verdade, pregou a verdade, ensinou a verdade, e ele disse: convém que Jesus cresça e que eu desapareça. João Batista, ele se chamava João, e o nome Batista vem de batismo. Era o homem que realizava os batismos nas margens do Rio Jordão naquela época. Ele foi o pastor primo que batizou Jesus, que apresentou Jesus como cordeiro que tira os pecados do mundo. João Batista, ele alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. João Batista não usava roupa como nós. Ele usava uma roupa de pele de camelo, um cinto na cintura. Ele não cortava cabelo nem barba, porque era nazireu. Ele não tocava em defuntos e nem bebia bebida forte. Aí as pessoas hoje comemoram o quê? Pergunto eu, o que estarão comemorando hoje? A morte de João Batista? Ele morreu degolado, a mando de Herodes, porque ele profetizou o pecado de Herodes com Herodias, porque a sobrinha dançou. Herodes se agradou, e a mãe, uma prostituta, mandou buscar e a filha pedir a cabeça de João Batista em uma bandeja de prata. Era aniversário de Herodes. Aí pergunto eu, o que o povo comemora? O aniversário de Herodes ou a morte de João Batista? Bispo Daniel, eu nem sei o que se comemora. Às vezes as pessoas estão comemorando até hoje o aniversário de Herodes, o adúltero, o beberrão, o assassino, ou a morte de um profeta. O que é comemorado com fogos e fogueiras e bebidas no dia de hoje para amanhã.
Ainda tem uns endemoniados que fazem São João com Jesus, São João com Cristo. Isto é voltar às origens do passado da idolatria. É voltar ao Egito, à Babilônia, ao pecado. Festas juninas não é para o povo de Deus. Onde há bebida, carnalidade, bombas. É o aniversário de Herodes ou comemoram o pescoço sendo cortado de João Batista? Esta prática veio da França. As danças, as quadrilhas, as roupas, e se implantou no Nordeste do Brasil. Sai dela, povo meu. Que você está comemorando aí, minha irmã, meu irmão? É o aniversário de Herodes ou a morte de João Batista? Me diga. Todos estes louvores têm um objetivo, o lado negativo. Eu não sei como existem igrejas cristãs evangélicas que ainda fazem estas festas, às vezes até dentro da igreja. São João com Jesus. Mas é o mesmo traje, são as mesmas bebidas e comidas e os mesmos louvores. Sai dela, povo meu. Deus quer um povo puro. Sabe o que é puro? Bispo Daniel de Oliveira, minha mesa está preparada. Abençoa e dê glória a Deus. E não dê louvores a ídolos, nem de pedra, nem de pau, nem de madeira. Louve a Deus. Eu comer estas comidas típicas é pecado? Não, quando você consagra a Deus. Ouviram? O pecado é você dar louvores a ídolos. Às vezes estas comidas são da safra do tempo. Separe o joio do trigo. Separe. Bispo, é só uma brincadeira. Com ídolos e demônios não se brincam. Com maldição sois amaldiçoados. Quantas pessoas morrerão, quantas pessoas se embebedarão, quantas pessoas trairão, quantas pessoas ficarão paralíticas, quantas pessoas ficarão perturbadas e contaminadas por causa das poluições sonoras ou de fumaça. Sai dela, povo meu, povo de Deus. Na década de 60, 70 e 80, nem perto passava. Hoje criaram nas igrejas até São João com Jesus. Isto também não agrada a Deus. Todo tipo de coisa profana, carnal, repetitiva, atrai a fraqueza. Com maldição sois amaldiçoados. E a Bíblia diz que o que é nascido da carne é carne. Bispo Daniel, eu faço esta festa para evangelizar. Mentira do diabo. Que é nascido da carne é carne. Que é nascido do Espírito é Espírito. Que atrai, que convence, que converte. É a palavra que é martelo, que é água, que é espada. Que funciona como sabão do lavadeiro. A igreja evangélica hoje está, eu vou dizer, pior às vezes do que o mundo, porque misturou tanto que tornou um igual ao outro.
Mas Deus ainda tem na terra pessoas que traz a palavra original e que fala para você, cuida da sua alma, porque aqui na terra passa tudo rápido, mas na eternidade é para a eternidade. Venham para a igreja. Ame a Jesus. Sirva a Jesus. Adore a Deus em espírito e em verdade. Mas, bispo, eu não ouço ninguém falando como o Senhor está falando, porque eu sou um evangelista. Eu sou um diácono da obra do Senhor para servir a obra do Senhor. Ame a Deus. Venham para a igreja amanhã para darem glórias a Deus. Não glórias a Baal. Não glórias a ídolos, mas a Deus. Será que vocês entendem o que é santidade? Santidade quer dizer separação do mundo totalmente para Deus. Está entendendo cotidiana? Você entende? Está entendendo, Denilson? Está entendendo, Edneide, Efigênia, Dalva, Djalma? Sai dela, povo meu. Se aí em sua congregação o pastor é carnal, fazem festas profanas e mundanas, dizendo sem João com Jesus, sai dela, povo meu. Cuida da sua alma, sua vida espiritual. Leia a Bíblia. João Batista era pastor e profeta. João Batista andava vestido de roupa de camelo e comia gafanhotos. Por que estes adoradores de João não vão comer gafanhoto? Quero comer canjica e outras coisas boas. Quando João comia gafanhotos, ali tem uma representação a dificuldade da vida espiritual. Mas mesmo comendo gafanhoto com mel, porque a vida cristã é assim, tem espinhos, tem gafanhotos, mas tem mel. Ele perdeu a cabeça, ele morreu jovem. Ele deve ter morrido com uns 29 anos. Bem jovem mesmo. Aí seu nome tornou uma idolatria aqui no Brasil. Que Deus tenha misericórdia do Brasil. As pessoas se embriagam em nome de João. E tanta festa e tanta coisa mundana. Muitas igrejas fecham nestes dias. Muitos pastores se envolvem no pecado da idolatria, da glutonaria e da bebedice. Deus quer para ele um povo de boas obras. A Bíblia diz um povo de boas obras. O que é boas obras, bispo Daniel? As coisas corretas, fora de todo tipo de erro, falha e pecado. Se muitos altares estão quebrados, a congregação está quebrada, o povo está quebrado. Leiam a Bíblia, ame a Jesus. Vem estar conosco amanhã na Catedral do Avivamento. Avivamento é isto que eu estou falando.
uma mudança de vida. Santidade, uma separação do mundo. Ter Jesus, o único Deus que pode todas as coisas. A igreja de Constantino traz todas estas festas profanas e mundanas para misturar o joio com trigo. Mas aquele que é trigo, ele afasta do joio. Para misturar a água salobra com a água potável. Mas quem é água potável, ele afasta da água salobra, poluída, suja. Talvez nesta época agora, você não ouve nenhum pregador falando como eu falo, porque sou um evangelista. E eu te digo, se há mistura, sai dela, povo meu. Cuida da sua vida espiritual. E pergunto, se você não cuidar da sua vida espiritual, quem cuidará? Quem cuidará? Sua mãe, sua tia, sua mulher, seu filho? Cada um dará conta de si a Deus. Venham para a igreja amanhã. Vamos cultuar a Deus em espírito e em verdade. Vamos receber a unção poderosa com a mirra. Vamos nos converter cada dia dos maus caminhos e levantar as mãos e dizer: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim e da minha família. Escrevam, grite, fala como falou Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim e da minha família. Esta é a oração mais profunda da Bíblia. Onde um cego que conhecia as Escrituras fez esta súplica: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia da minha família lá no interior. Tenha misericórdia da minha família que irá viajar. Tenha misericórdia do meu altar que está quebrado. Tenha misericórdia do meu pastor, que é o primeiro perdido dentro da igreja. Faça esta oração. Faça esta oração. As barracas que fazem para vender fogos e comidas típicas querem igualar a festa dos tabernáculos. Mas a festa dos tabernáculos era para adorar a Deus em espírito e em verdade pela safra daquele ano. A festa dos tabernáculos, cada tribo apresentava a Deus a sua gratidão pela colheita, a safra daquele ano. Aí vem o diabo com sua idolatria e fazem as barracas de fogos disso, daquilo, daquilo outro. É uma imitação demoníaca com bebidas e práticas erradas. A festa dos tabernáculos era e é a maior festa do judaísmo depois da Páscoa. Aí vem o diabo, o cão, inventador, e quer transformar a festa dos tabernáculos em fogueiras e festas do interior. Sai dela, povo meu.
para vocês verem como o capeta ataca. Ele ataca a capital e ele ataca o interior. Porque as tribos de Israel realizavam a festa dos tabernáculos e vinham pessoas de todo o interior trazendo suas abóboras e melancias e aipins para representar a safra, a colheita, para entregar seu dízimo, sua oferta ao Deus Criador. Aí vem a festa do interior hoje, com a idolatria. João Batista não é culpado. O culpado são as igrejas que têm a Bíblia, mas não lê e nem pratica. Sai dela, povo meu. Não misture, para que não seja cúmplice. Se você faz uma viagem para uma festa dessa e você morre, aonde passará a eternidade? Há uma tragédia, aonde passará a eternidade? Vigia. Escrevam: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim e da minha família. Vocês não ouvem apóstolos ou pastores ou teólogos falando assim, mas eu sou um evangelista, um diácono que serve a obra de Deus. Vamos adorar cantando obra santa. Canta dentro da sua casa e adora, 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 adora. E diga: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Bom dia, Espírito Santo. Obra santa do Espírito, esta causa é do Senhor. Como vento impetuoso, como fogo abrasador, estamos sobre terra santa, reverente muito amor. Esta obra é decisiva, vigilante e Ninguém detém. é obra santa. Escrevam: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim e da minha família. Escreva: Helena, Nilda, Djalma. Obra santa, esta causa é do Senhor. Diz o noivo vem chegar. Arão era profeta. Arão se ungia tanto com óleo que ligava a barba com suas roupas sacerdotais. Arão era irmão de Moisés. Arão ouviu o povo, e dizem que a voz do povo é a voz de Deus. Às vezes, a voz do povo é a voz do diabo. Porque o povo gritaram: crucifica Jesus e solta Barrabás. Nós não temos que ouvir a voz do povo, mas sim a voz de Deus pela Bíblia. Sério, viu? O povo falaram para Arão: faça para nós um bezerro de ouro. E Arão entrou na onda deles, como muitos pastores hoje entram na onda do que o povo quer e esquece da palavra de Deus. E Arão preparou um bezerro de ouro. Carnaval, festas de São João,
É um bezerro de ouro muito bonito. E Arão foi na conversa do povo. Ele não deveria ir na conversa do povo. Ele tinha que resistir ao diabo. Ele não resistiu. Ele fez um bezerro de ouro. Tá entendendo, Creuza? Tá entendendo, Nice? Tá entendendo, Ari? Arão fez um bezerro de ouro. E todos participaram do bezerro de ouro, entregando seus brincos, anéis, pulseiras, colares, para fazer aquele ídolo. Arão foi um pastor fraco, um profeta derrotado. Só dizia, eu sou profeta, mas não tinha resistência pelo Espírito de Deus. Ele foi na onda. O povo gosta, o povo quer. Veja o que a palavra diz. Se Deus gosta e se Deus quer. É muito sério isso. Arão fez o bezerro de ouro, enquanto Moisés e Josué oravam no monte. Interessante, rapaz. Josué e Moisés orando e jejuando 40 dias, 40 noites no monte. E lá no pé do monte, uma festa junina, um carnaval, uma orgia. E quando Moisés desce e vê, Deus falou para ele, desça, Moisés, porque o teu povo se perdeu. E Moisés desceu com as tábuas da lei nas mãos. Todo aquele povo foi destruído. E Deus levantou um novo povo para cultuá-lo e servir. Dias depois, Arão morreu, porque o salário do pecado é a morte. Se você concorda, você já é um morto espiritualmente, e a morte física chegará breve. Será que vocês entendem? Festa junina, carnaval e outras coisas profanas é bezerro de ouro para atrair os cristãos carnais. Seja forte no Senhor e na força do seu poder. Arão morreu. Os idólatras e carnais afundaram na terra. E ali começa uma nova geração daqueles que verdadeiramente queriam o Deus de Abraão. Escrevam: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim e da minha família. Sai dela, povo meu. Festas de idolatria, festas de gula, não é nem para chegar perto da porta de um templo verdadeiro. Infelizmente, os templos estão cheios de gananciosos e de avarentos. Julgue, conheça, sai dela, povo meu. Por isso que eu te convido, e é um convite santo, responsável com temor e tremor, para você fazer uma campanha espiritual na igreja do avivamento, na catedral do avivamento. Não é campanha que envolve envelopes, que envolve carnês, não. É campanha espiritual. O que é espiritual não envolve material. Ele é separado. Como se separa o peixe de pele do peixe de escamas. E como Deus separará
o bode das ovelhas. Faça uma campanha espiritual pela sua filha, pelo seu filho, pelo seu genro, pela sua nora. Como é isto, bispo Daniel? Uma campanha espiritual. Vou lhe dar a receita. 7 quartas-feiras, você pode começar a sua amanhã. Ou 7 sextas, ou 7 domingos. Sempre 7, ou 13, uma trezena, ou 15, uma quinzena. Por você, pelo seu casamento, pela sua loja, pela sua vida financeira, pela saúde, pela construção, a reconstrução, para receber também o batismo da renovação pelo Espírito do Senhor. Uma campanha. Na década de 60, 70 e 80, os pastores e missionários levavam o povo a fazer campanha e corrente. Aí vieram os malandros e picaretas e quebraram o projeto por causa da avareza, da carnalidade. Campanha espiritual, ela é espiritual. É você e Deus no altar, fazendo um voto de 7 quartas, 7 sextas ou 7 domingos. Você pode começar amanhã, ou domingo agora que vem, que é o último domingo do mês de junho, dia 28. É isto que Deus quer. Um voto, uma campanha, uma corrente espiritual. Ouviram o que eu falei? Então, o bezerro de ouro ainda está atuando. O Arão carnal, endemoniado e fraco ainda está atuando. Mas há um povo separado de boas obras espirituais, que ama a Bíblia e que obedece à palavra de origem. Deus me deu uma palavra domingo, eu falava na igreja. Porque Elias reconheceu que aquela viúva de Serepta ela seria aquela mulher escolhida. Porque havia muitas viúvas em Serepta, muitas mesmo, uma só foi escolhida. Porque ela foi obediente. Elias falou: ô minha senhora, busca água para mim lá em sua casa. Ela levantou e foi buscar a água. Na hora que ela ia buscar a água, ele falou: ó, e traga também um pedaço de um bolo pequeno em sua mão. Em sua mão ou em suas mãos, para que eu coma. E aquela viúva obedeceu. A obediência pela palavra é o que move a mão de Deus. Ela foi e trouxe. E Elias aí lançou a palavra por causa da obediência dela. A farinha da panela não acabará e nem o azeite da botija. A obediência à palavra, a obediência aos princípios, a obediência à Bíblia é que move a mão de Deus. Faça uma campanha, uma corrente espiritual. Amanhã você pode começar a sua. Domingo eu fiquei impressionado, rapaz. Tanta gente dizendo: eu começo a minha campanha hoje, missionário Daniel. Que bom, minha corrente, aleluia. Corrente espiritual, campanha espiritual da unção com a mirra e 7 dias a intenção por alguém. Está entendendo? Cotidiana. Uma campanha espiritual entre você e o Espírito maior, o Espírito Santo. Não é o Espírito mentor, não é o Espírito de um personagem que já faleceu, não.
Estou falando sobre o Espírito Santo, campanha espiritual. Foi o que fez Esther, foi o que fez Naamã, foi o que fez Daniel, foi o que fez Elias, para vencer uma campanha espiritual na Catedral do Avivamento. Eu não estou falando de outra catedral, estou falando do altar que me abençoa, do altar que me revela, do altar que me protege, o altar que eu sirvo e conheço, da Catedral do Avivamento. Largo das 7 Portas, 446, amanhã. Quarta-feira, um dia profético, um dia muito poderoso. Por que poderoso? Porque é a última quarta-feira do mês. 8 da manhã, 2 da tarde, 7 da noite, ou na Lima e Silva 116. Tá bem? Aqui é um culto dentro da sua casa para te orientar, para te disciplinar em qual caminho você está. Do bezerro de ouro ou caminho da Canaã, terra que mana leite e mel. Amanhã, sexta-feira, um grande dia também para você começar a grande campanha da quebra de maldições por alguém da família. O domingo, dia 28, o último domingo. Tá bem? Pessoas ligando para mim pedindo a inclusão de seus nomes na corrente espiritual também que a gente faz e ora. Olha quanta gente, rapaz. Olha quantas pessoas. O povo quer a verdade, porque o espírito do homem, ele comunga com a palavra de Deus se for a verdade transmitida. Pessoas ligando aqui para mim, mandando a mensagem digitada para o 99 713 7881. Eu sou uma mulher espiritual, bispo. Ore por mim, Helenice Santos Moraes. Que Deus tenha misericórdia de nós. A paz do Senhor. Peço oração por Davi, para que Deus tenha misericórdia dele e da filha. Pessoas aqui ligando e mandando a mensagem. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim e do meu esposo e da minha família. E pede aqui a compaixão de Deus. Alguém mandando aqui oração de Bruno. Sai dela, povo meu. Ele fala minhas ovelhas. Ovelhas são de Jesus. Ele não tem ovelha nenhuma. Ele quer pegar a ovelha de outros rebanhos. Ai dela, povo meu. Olha aí outras pessoas, ó. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Evanir dizendo e profetizando. Edineide aqui profetizando também, Tatiana Castro. Isa. Marta Meire Santana também dizendo e pedindo cobertura espiritual. Olha, tanto pedido e pessoas dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim e da minha família. Muita gente. Pode me mandar a mensagem digitada. Por favor, digite, manda para o 99 703 7881, tá bem? E vindo à igreja amanhã, quarta-feira, última quarta,
domingo, último domingo. Traga uma oferta, um voto, um dízimo de livre e espontânea vontade, seu leite, sua lã, para nos ajudar a estar aqui nesta internacional rede, pela primeira vez na história da Bahia, o culto dentro da sua casa. A igreja dentro da sua casa, em seu solo sagrado. Aleluia. Creuza Ramos, escreva Creuza. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim e da minha família. Tem que pedir misericórdia mesmo, sabe? Porque tá uma mistura terrível que ninguém sabe separar mais o mundo, o sagrado do profano. Peça mesmo misericórdia. Porque o bezerro de ouro às vezes está dentro dos altares, infelizmente. 7h17. Mande uma oferta, um dízimo, um voto, para nós continuarmos falando a palavra que Deus quer, porque eu sou um evangelista e eu profetizo o gasofilaço de ouro ao lado do seu sofá bege. Valnice dos Santos, escreva. Evanir Alves, Nice Luz, escrevam. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim e da minha família. Esta foi a maior oração da Bíblia do Novo Testamento. É esta e aquela que Pedro falou: salva-me, Senhor. Mas esta de Zaqueu, para mim, é a maior e mais profunda oração do Novo Testamento. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim e acrescente, e também da minha família. É a hora da oferta. Traga amanhã a sua oferta, ou sexta-feira ou domingo. Vamos encerrar o mês ofertando a palavra original. Eu venho trazer para o meu Salvador a minha oferta de fé e amor. Eu venho trazer para o meu Salvador. Te abençoe, Madalena. Aceita, Senhor, aceita, Senhor. Escreva, Nícia. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Coloque aí para mim o número do Pix, 7199186232 Bradesco. Mande uma oferta, um dízimo, um voto, ou traga em minhas mãos para mim te abençoar como tem que ser abençoado. Deus te abençoe, Rodrigo Oliveira Marques. Se a gente plantar, se a gente não planta, o chão não dá, o chão só dá. Se a gente plantar. Abra sua Bíblia e compartilhe o programa de hoje. E entra no grupo do Bom Dia Espírito Santo para você ter cobertura espiritual. Aqui é um evangelista falando e te evangelizando pela palavra da verdade. Tá entendendo, Nilda? Alguém ali escrevendo: apóstolo Daniel de Oliveira, não sou digno de ter este título. Quem sou eu para igualar a Pedro, que morreu de cabeça para baixo? Para morrer como Estevão apedrejado? Para morrer como Paulo, também degolado? E cada um teve uma morte de muita dor e não negaram Jesus. Não aceito nunca no meu ministério este título. Não sou digno. É o que eu penso, é o que eu interpreto. Então, irmãos,
Que Deus vos ajude a compreender as coisas espirituais, como eu compreendo. Escreva Sara: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Vamos cada dia melhorar e entrar pela porta e arrepender dos maus caminhos. Enquanto há vida, há esperança. Abra sua Bíblia, Lucas capítulo 18. Pega a Bíblia lá em cima da estante, do criado mudo. Pega a sua Bíblia lá na cabeceira da cama, no porta-luvas. Leia a Bíblia, Evanir, para que nenhum malandro te engane. Leia a Bíblia, Anísia, para que ninguém te engane, Anísia. Leia a Bíblia, Sara. Se ler o Novo Testamento já é um fundamento tremendo. Venha fazer uma campanha espiritual na Igreja do Avivamento, na Catedral do Avivamento. Leia a Bíblia, Helena. Diz assim a palavra de Deus: este foi um milagre que abalou a cidade das essências, Jericó. Pense numa cidade próspera e rica. Era Jericó, a cidade dos perfumes. Pode ver que Lucas, Mateus e João, Lucas, Mateus e Marcos, aliás, todos eles escreveram sobre este milagre. É uma palavra que vocês conhecem. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, bem perto, na estrada poeirenta e cascalhenta de Jericó. Está entendendo, Helena? Que possamos estar caminhando também pela estrada espiritual de Jericó para fazer a oração que o cego fez da misericórdia. Porque às vezes a nossa família está caminhando por estradas erradas, atalhos, dando o jeitinho baiano, o jeitinho mineiro, o jeitinho carioca. Com Deus não existe jeitinho, nem sotaque. A palavra do cristão é uma só: sim, sim e não, não. Às vezes as pessoas estão caminhando, conhecem a Bíblia, mas fazem seus caminhos próprios, adulterando a palavra. Repito, há pessoas que fazem seus caminhos próprios, adulterando a Bíblia. Repito, há pessoas que fazem seus caminhos próprios, adulterando a Bíblia. Mas está escrito que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho. A Bíblia diz que Jesus estava indo pelo caminho de Jericó. E ali estava um cego, assentado junto do caminho, mendigando. Assentado junto do caminho. Eu não tenho que assentar junto do caminho. Eu tenho que estar no caminho, entrar pela porta e pedir misericórdia. Está entendendo, Jane de Jesus? Está entendendo, Cairós profético? Que ainda deve estar em Nanuque, né? Nanuque com Deus.
pastora Magda, a profetas de Nanuque, lafaetense em Nanuque, ela e seu filho e sua família abençoada. Aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho e ouvindo passar a multidão. Perguntou o que era aquilo que estava acontecendo em Jericó. Não era época de festa em Jericó. Agora em Valadares, aleluia, Deus te abençoe, meu amigo profeta de Minas Gerais. André Ribeiro, Deus te abençoe. E disseram-lhe que Jesus passava por Jericó. Então, o cego começou a orar. No meu coração foi a mais profunda oração de um homem em uma estrada cascalhenta. E a oração dele foi a oração que ele precisava fazer. E ele dizia e gritava: Jesus, filho de Davi. Ele conhecia a Bíblia. Ele não enxergava, mas conhecia a Torá pelo seu aprendizado nas sinagogas. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Eu estou convocando a Bahia, Salvador, o Brasil, para você hoje orar assim: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim e da minha família. Porque o Brasil, nestes dias, está envolvido em uma nuvem de idolatria, de bebedice, de blasfêmias, exaltando. Eu não sei se estão exaltando a felicidade da morte do profeta João Batista, ou aniversário do adúltero e profano Herodes. Para quem é esta festa? Festejando a morte de um profeta? Ou festejando o aniversário de um profano? Para quem é a fogueira e os fogos e as danças típicas? Para quem é? Alguma entidade está recebendo? Porque tudo que é feito pelo homem, material, a entidade do mal recebe. Por isso que nós temos que nos reunir, é para louvar o Criador. Fora disso é anátema. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Às vezes é necessário hoje. Está entendendo? Israel Pedro Silva, ou Israel, né? Já entendendo, Cairós? Você entende. Você tem a mente de Cristo. Sabe separar o joio do trigo, o peixe de pele do peixe de escamas. Sabe separar o bezerro de ouro do Calvário de Cristo. Você sabe. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. É tempo de fazermos esta oração. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim, da minha família. Ore, ore, ore. Escreva, escreva, escrevam. Gritam, gritam, gritam. Fale, 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 profetiza. E os que iam passando repreendiam para que se calasse. Por que eles repreendiam?
porque ele estava fazendo uma oração diferente de todas as orações, uma reza diferente de todas as rezas, um pedido diferente de todos os pedidos. Ele estava pedindo misericórdia a um Deus misericordioso. E os que iam passando o repreendiam para que se calasse. Mas este homem cego aqui, ele era da fé, ele era de Deus, ele era cristão, separado para Deus. Ele acreditava na Torá, na Bíblia, ele acreditava no que os rabinos pregavam nas sinagogas. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E gritavam e falavam: pare, cale, fica quieto aí no seu canto, no seu quadrado. Mas ele gritava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ninguém fechou a boca do cego. O cego era cego, mas a sua língua, suas cordas vocais eram ungidas para a batalha, para vencer o mal. É isto aí, Kairós. Eu preciso do filho de Davi e muita em minha vida. É isto aí. Nice Luz também, Valnice dos Santos também ali escrevendo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E todos o repreendiam para que se calasse. Por quê? Porque a voz dele incomodava, a oração dele era diferente. Era uma oração de alma para alma, a alma dele para a alma, o Senhor da criação. Então Jesus, parando, mandou que ele chamasse, e chegando perguntou-lhe: que queres que eu te faça? A pergunta de Jesus foi esta pergunta: que queres que eu te faça? Por você? Pelo seu futuro? Por sua família? Pelas suas finanças? Pela sua vida sentimental, profissional, empresarial, trabalhista, ministerial? Você já pediu a misericórdia. Já quiseram te impedir e não conseguiram. E você continua gritando: tenha misericórdia de mim. O que queres que eu te faça? O cego fez um pedido e Jesus deu a resposta: o que queres que eu te faça? Qual é o problema da sua vida? É sua família? Sua vida sentimental? É finanças? É voltar à prática de uma campanha espiritual? Abandonando os altares de comércio? Fazendo uma corrente, uma campanha espiritual? Você quer que eu trabalhe em sua alma para você voltar ao primeiro amor? O que queres que eu te faça? Te liberte do bezerro de ouro? Você está entendendo, Josmar, Marta, Tercília, Dalva? Deus está falando pelo ministério do evangelista Daniel ao seu coração. Deus está falando: que queres que te faça? E ele disse: Senhor, eu só quero ver. Esta é a minha necessidade agora. Eu quero ver. Eu quero enxergar. Talvez você possa dizer: eu quero ver o meu filho liberto, minha filha,
Eu quero ver esta cura, este milagre. O que queres que eu te faça? Eu quero ver. Aí Jesus bateu o martelo. Pá! Aleluia! Pá! Aleluia! Ele bate o martelo para você, dizendo para você também: vê! Seja curada sua filha, seu filho, seja rasgado o atestado de óbito prematuro, seja rasgado os papéis do divórcio, que já está no fórum, seja pagado aquela dívida que não foi sua causa. Está entendendo, Josimar Tavares? Está entendendo, Oséias Tavares? Que eu veja, vê a tua fé, a tua fé, que te fez gritar, que te fez vencer quem queria calar a sua voz. Querem calar a sua voz, a voz da alma. O diabo coloca dúvidas para calar a voz da alma. Aí Jesus falou para ele: vê, a tua fé te salvou. E logo viu. E depois que ele viu, olha o que aconteceu, rapaz. Seguiu a Jesus. E quem segue Jesus passa a ser discípulo, aluno, ovelha do seu pasto. Ele foi curado, ele foi liberto. Lucas escreveu, Mateus escreveu, Marcos escreveu. 3 evangelistas escreveram. E a Bíblia diz: e glorificava a Deus, seguindo a Deus, seguiu glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. A revelação para hoje é esta revelação: Jesus, filho de Davi, descendente de Davi, tenha misericórdia de mim, da minha família, que ainda estão no bezerro de ouro, na idolatria, no altar quebrado, seguindo comerciantes e seguindo pessoas que não pregam a palavra de origem. Profetiza? Júlio, Marisete, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim e da minha família, que está lá na roça, no interior, viajando, para prestar culto a um bezerro de ouro, a uma idolatria. Faça esta oração. Alguém me pergunta: por que o senhor prega assim? Porque sou um evangelista. Ai de mim, é dor profunda se não pregar o evangelho. O apóstolo Paulo, ele disse: ai de mim. Paulo era um evangelista. Espírito do Senhor Deus, que estava sobre ele naquela ocasião do primeiro século, é o mesmo Espírito que ainda opera na instrumentalidade humana. Então eu tenho que pregar. Pregar, pregar, pregar. Como disse Nick Cruz a Davi Wilkeson: prega, pregador. Porque enquanto você prega, as drogas saem do meu corpo. 7h41. Este culto começou 5 da manhã e vai até 8 horas. Tá bem? É um culto
dentro da sua casa, para a honra e glória do nome do Senhor. Vamos agora falar com Deus e fazer juntos a oração da misericórdia por nós, pela nossa família. Faça um voto de estar amanhã conosco na última quarta-feira na Catedral do Avivamento, a Igreja Forte da Bahia, Largo das Sete Portas, 446, Lima e Silva, 116, porque amanhã é dia de iniciarmos uma grande corrente, uma grande campanha, 7 quartas, 7 sextas, 7 domingos, e amanhã, até o dia 15 de julho, a unção de Esther, mirra, a 7ª essência que representa o Espírito Santo de Deus. Vamos orar. Quem somos nós no mundo espiritual? Para onde irá nossa alma no dia do Senhor? Qual é o nosso compromisso como pregadores da palavra? Ajuda-nos. Como disse Bartimeu, o cego de Jericó, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele pediu por ele, pela alma, pela salvação dele. E é o que nós temos que pedir por nós, para nós, e incluir também a nossa família, porque o culto está dentro das casas. Ó Deus, tenha misericórdia desta geração e desta multidão, como diz a tua palavra, uma multidão caminhando para as trevas, sem direção espiritual, sem base, sem fundamento, multidões e multidões no vale, misericórdia, da decisão. Eu oro por todos. Ajuda-nos a orar como orou Bartimeu lá na estrada poeirenta de Jericó, dizendo: filho de Davi, tenha misericórdia de mim, da minha família, da minha loja, da minha empresa, do meu escritório, do meu filho, do meu neto, genro, sobrinho. Que esta seja a oração, porque muitos altares se transformaram em verdadeiros bezerros de ouro, muito brilho, mas sem brilho, muito jogo de luz, mas sem luz, muito gelo seco, mas nada de unção com água. Muitos altares quebrados, muitos baals, bezerro de ouro nos altares. Que possamos e que tenhamos este temor de dizer: tenha misericórdia de mim. Porque a vida aqui neste mundo, ela passa tão rapidamente, mas na eternidade é para a eternidade. Tenha misericórdia. Pessoas orando agora: filho de Davi, tenha misericórdia de mim, da minha casa, da minha família. Porque o culto está na sala, na cozinha desta casa. Eu oro por todos. Estas pessoas que vão viajar na cegueira, na falta de conhecimento, na falta de temor, ajuda-os pela sua misericórdia. Abençoa todo o povo que está compartilhando este programa,
porque ele não é um programa de rádio comum igual aos demais. É um culto pentecostal dentro de casa, voltando às primeiras origens. Pai, eu abençoo a todos. Eu consagro as águas que estão no rádio, pessoas que estão orando pela casa, pela família, pessoas que são vítimas de homens e mulheres avarentos, gananciosos, comerciantes. Tenha misericórdia. O cego orou, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Às vezes temos que orar, tenha misericórdia da minha família, tenha misericórdia do meu altar, tenha misericórdia. Uma oração profunda, uma oração de fé que trouxe resultado, porque Jesus falou para ele: a tua fé te salvou. Você quer ver? Então veja. Ele foi curado e ele seguiu ao Senhor como deveria seguir. Pai, eu oro por todos. Eu ministro a palavra da cura, da libertação. Eu ministro a bênção para este povo amanhã. Estar na catedral do avivamento para pegar o frasco com santo óleo, para passar pela fila da unção com a mirra e receber a cura das emoções. Pessoas que vão trazer ofertas e dízimos também para o sustento da Internacional Rede de Salvação. Bom dia, Espírito Santo. Que todos recebam a paz, a cura, dos pés à cabeça e da cabeça aos pés. A cura das emoções e sentimentos. Eu posso dizer que este povo receba a cura da fé. Porque a fé às vezes está doente, a fé está sem fé. A fé diminuiu por causa da avareza, dos escândalos, das campanhas que não são espirituais. Que seja curada a fé do teu povo. A fé deste pastor que já foi um verdadeiro pastor, depois se perdeu na ganância, na vaidade. Tenha misericórdia. Que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a alma? Entra com providência. Na vida espiritual, primeiramente. Porque o que adianta cuidar da matéria e esquecer o espírito? O espírito é eterno, a matéria é pó e volta ao pó. Como diz capítulo 12 de Eclesiastes. Pai, abençoa os nossos ouvintes. Que eles tenham força de gritar como gritou Bartimeu: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia da minha família. Tenha misericórdia do altar que eu sirvo. Tenha misericórdia, peça mesmo. Que haja cura, libertação, salvação. Que amanhã, quarta-feira, a última do mês, este povo que ama a Deus e que são chamados de cidadãos dos céus, estejam conosco. Receba o abraço do evangelista Daniel de Oliveira. Tá bem? Te abençoe, Simone, Nilda, Evanir. Entra no grupo também do Bom Dia Espírito Santo. Leiam a Bíblia. Faça a oração. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim.
e faça a tua parte. Se você não fizer a sua parte, ele não te ajuda. Repito, se você não fizer a sua parte, ele não te ajuda. Esforça-te e tenha bom ânimo. Se você souber que aquele ambiente tornou um bezerro de ouro de idolatria, de amizade com o mundo, sai dela, povo meu. Ame a Jesus, siga Jesus, leiam a Bíblia, venha para a igreja forte, Catedral do Avivamento, Largo das 7 Portas, 446. Aproveite, feriado amanhã. Não dedica seu feriado a ídolos, dedica seu feriado a Jesus amanhã. Na Catedral do Avivamento pela manhã, à tarde e à noite, a unção com a mirra. Você não está de feriado? Não é ponto facultativo? Amanhã, dia 24, em vez de você ficar aí olhando para as paredes e respirando fumaça da idolatria e bomba da idolatria, venha para a igreja pedir a misericórdia pelos seus, lá na roça, lá no interior. Meu abraço, ore por mim, porque sou um evangelista. Tá bem? E por favor, não me chame de apóstolo, não sou digno de ter este título. Sou um diácono, sirvo a obra do meu Senhor. Shalom, o culto terminou. Amanhã eu volto. E amanhã eu vou pregar sobre Mateus, capítulo 3. Ele, o verdadeiro João Batista.